eu convido ele que vai falar sobre a Lei Federal número 11.445 de 2007 e a regulação dos serviços públicos de resíduos sólidos, o senhor Carlos Roberto de Oliveira, ele que é diretor administrativo e financeiro da Agência Reguladora Ares PCJ. Uma salva de palmas para o nosso primeiro palestrante nessa manhã. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Queria agradecer o convite na pessoa do prefeito Fernando, também em nome do Dimas, que esteve aqui, agora está ali no fundo com a gente. Eu vim hoje aqui para bater um papo com vocês. Queria agradecer também a presença das vereadoras, que a gente se sente muito honrado quando nós temos também representantes do Legislativo que acompanham o trabalho que se faz. E eu acho que esse nosso bate-papo de hoje, ele é muito interessante. Ele é bastante pertinente. Estamos aí na Semana do Meio Ambiente e nada melhor do que falar de saneamento básico. Eu vim hoje aqui só me apresentando. Eu sou o Carlos, sou diretor administrativo e financeiro de uma agência reguladora, que é a Ares PCJ, Agência Reguladora de Saneamento das Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Nós ficamos lá na cidade de Americana, é nossa sede, e assim como o Consab, nós também temos um modelo de consórcio público. Nós também atuamos dentro dessa gestão associada. A grande diferença é que o Consab é um consórcio prestador de serviços, como o Dimas destacou, e nós somos um órgão de regulação. Vou falar um pouquinho para a gente entender. Acho que aqui o nosso conceito, o escopo desse primeiro bate-papo é falar um pouco sobre a lei, e conhecer um pouco das alterações e as novidades. E eu sempre gosto de destacar, independente ainda de falarmos sobre resíduos sólidos, vou trocar de lado que depois eu vou passando aqui. Independente de falarmos aqui sobre resíduos sólidos, que é o nosso assunto principal, eu acho que nós temos que entender que nós temos hoje uma lei, que é de 2007, que é a lei número 11.445, que é uma lei que trouxe uma nova configuração para o saneamento básico no Brasil. As pessoas um pouco mais idosas, não, mais velhas, muito menos, as pessoas mais experientes, que conhecem um pouco mais até que eu, sabem como é que o saneamento vinha sendo operado até então, até 2007. Nós tínhamos uma grande carga de politização nas definições das políticas públicas. Então o prefeito não subia o valor da tarifa de água e esgoto porque isso não dava voto. Não se tratava esgoto porque isso não era prioridade e também não existia uma grande cobrança. O que aconteceu? Em 2007 nós tivemos uma grande alteração, e essa lei 11.445, ela trouxe 3 premissas muito interessantes para o saneamento. Primeiro, definiu o que é saneamento básico, e hoje saneamento é a união de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Então esse conceito englobado do saneamento básico é o que nos traz hoje o trabalho dentro da gestão ambiental como um todo. E aí, pessoal, o que é que essa lei 11.445 trouxe de novidades? Ela falou, olha, nós vamos ter que profissionalizar esse segmento. Não dá mais para a gente seguir como está. E aí nós vamos ver depois nos resíduos, vou trazer um pouco do panorama, vocês vão entender do que eu estou falando. Então nós vamos ter que trazer um sistema de profissionalização. Primeiro, planejamento. Todos os municípios precisam planejar suas ações. Não dá para pensar saneamento ambiental com políticas imediatistas. O que é que vamos fazer esse ano? O que é que vamos fazer o ano que vem? Então a ideia é que todo município tem que se planejar. E esse planejamento se dá através do Plano Municipal de Saneamento Básico. Todos os municípios aqui, em sua maioria, já tem uma lei municipal. É um grande estudo local que é feito, pensando em uso e ocupação do solo, urbanização da cidade e sua expansão, universalização, que é levar água para todo mundo, e tratamento adequado do esgoto decorrente dessa universalização. Então o município pensa num horizonte de médio e longo prazo, o que é que ele vai investir, como é que ele vai atingir todos esses objetivos. Então a lei já fala, você tem que planejar, não são mais ações imediatistas. Segundo ponto, todo município precisa ter um regulador, ou seja, um fiscal para a prestação do seu serviço. Então, da mesma forma que nós já temos para a energia elétrica, lá um regulador federal que é a ANEEL, da mesma forma que nós temos já um regulador federal para a telefonia, que é a Anatel, não é assim que funciona?
Eu ligo lá na operadora, tem um problema na minha conta, falo, olha, se você não resolver, eu vou ligar na Anatel. Não é assim? Então a ideia é que eu tenha uma segunda instância, também um fiscal para o saneamento. E aí surge a nossa agência reguladora, a Ares PCJ, que é para fiscalizar a prestação desse serviço, e vou me apresentar mais adequadamente daqui a pouco. E o terceiro ponto é que as políticas de saneamento, a partir de agora, precisam ser compartilhadas com a sociedade. É aquilo que a gente chama de controle social. Então o município, ele a partir de agora, ele tem que ter uma tarifa, por exemplo, que talvez seja um exemplo mais claro, uma tarifa definida para o preço da água, do esgoto, que ela seja feita pelo órgão técnico, que é o regulador, mas que passe por uma discussão local com a sociedade. Então toda cidade, todo município tem um conselho municipal de regulação, que faz uma segunda análise ali, um acompanhamento, como se fosse um fiscal local dessa atuação da agência. Então, pessoal, essa lei 11.445, lá de 2007, né, ela ainda está numa fase de implantação, temos muitas coisas ainda para crescer, para atuar e para trabalhar, mas ela traz um primeiro sinal, né, nós vamos profissionalizar o sistema. Hoje aqui no Consab eu vim falar especificamente sobre resíduos, né? Eu venho lá de um consórcio. Então, Dimas, só lembrando, nós gostamos muito desse modelo de consórcio, né? Realmente a gente acha que a união dos municípios para a prestação do serviço é a solução mais adequada. Estou aqui em nome de um consórcio para dizer isso, principalmente porque a ideia do consórcio é a ideia da solidariedade. Ou seja, eu reúno muita gente e quanto mais municípios eu tenho, eu ganho escala na produção e reduzo o meu custo de operação. Então eu consigo reduzir o custo de operação, como é o caso do Dimas, e no meu caso específico da agência, eu reduzo aquela taxa de regulação que é que nós cobramos do município. E aí só trazendo um exemplo nosso lá da agência, e vou falar dos municípios, nós somos um pouquinho maior que o Consab, porque nós atuamos hoje em 60 municípios, mas nós fizemos o quê? Aumentamos o número de municípios e reduzimos essa taxa. Cobrávamos 0,5% do valor do que se arrecada no serviço de saneamento. Baixamos para 0,4, baixamos para 0,3 e estamos baixando agora para 0,25. Ou seja, nós reduzimos o nosso custo de operação com o aumento dos municípios em quase 80%. Então, essa também é uma ideia que se traz, que é o que se pratica hoje no Consab. Quanto mais municípios eu tenho, mais fácil fica de operacionalizar, porque eu ganho escala. E aí, assim como acontece em casa, quando eu vou no mercado e compro no atacado, não é isso? Eu compro mais produtos, o preço cai. As coisas funcionam assim também no consórcio. Eu contrato mais barato em conta do volume e eu faço o serviço mais barato porque eu tenho demanda e tenho escala. Então, o consórcio é um negócio muito legal. Mas os resíduos sólidos, pessoal, por que é que eu venho aqui? Né? Dentro daquela segunda regrinha que eu falei para os senhores, né? Que todo serviço de saneamento tem que ser regulado, tem que ter um fiscal. E eu aqui representando a agência reguladora Ares PCJ, nós somos os fiscais do serviço de saneamento. Hoje, dos 7 municípios que integram o Consab, nós já acompanhamos o serviço de água e esgoto de 6. Né? Estamos aí na tratativa final, só nos falta o município de Conchal. Né? Estamos conversando para fazer adesão e agora vamos passar para essa regulação dos resíduos, que é uma grande dificuldade e eu quero compartilhar com os senhores algumas questões aqui. Então aqui, vamos ver se eu consigo passar. Como eu disse para os senhores, a ideia da regulação ela nasce com essa lei 11.445, depois teve um decreto que regulamentou essa lei, e aqui eu consigo traduzir para os senhores todo esse slide aqui grandão, para dizer o seguinte: a agência reguladora é o fiscal. E o que é que o fiscal faz? Ele define normas e padrões, né? Então nós vamos falar diretamente para o Consab: olha, Consab, essas são as regras mínimas para que você atue com qualidade. Né? Como é que você vai fazer a gestão dos resíduos sólidos de uma forma eficaz? Então a agência reguladora ela vai trazer diretrizes para o Consab para que ele possa atuar. E feita uma vez essa diretriz, como é que vai atuar, a gente passa a fiscalizar. Então no dia a dia, o Consab continua prestando serviço, mas a agência reguladora vai fazer visitas regulares nos municípios, inclusive na sede do Consab, para ter informações sobre os dados, estatísticas, sobre os indicadores e a forma que o serviço está sendo prestado. E o segundo ponto que a gente faz, né, em relação a esse trabalho, é a fiscalização e a definição das tarifas e dos preços públicos. Né? Então, quando se trata de água e esgoto, né,
trazendo um pouco para o exemplo anterior dos outros municípios que nós já trabalhamos, é a agência reguladora hoje que define quanto é que vai se cobrar de tarifa de água. Então, pegando, por exemplo, o município de Olambra, nós estamos aqui, vamos falar da casa, né? Olambra, que é um município consorciado, não é mais o prefeito Fernando que define quanto é que custa a tarifa no município de Olambra. Existe um estudo técnico e quem define quanto custa a água em Olambra é a agência reguladora. Então, não existe mais o decreto municipal, não existe mais a lei municipal, até por força dessa lei lá de 2007. E nós lá na Ares, nosso consórcio foi instituído, nós somos criados em 2011, né? Nós já atuamos dessa forma desde 2011. Né? Nos resíduos sólidos, nós vamos falar daqui a pouquinho, temos algumas implicações, alguns problemas, né? Que é como cobrar a taxa do lixo, a taxa dos resíduos. Mas de certa forma, então, a agência nasce como um fiscal, e um fiscal que vem trabalhar em parceria com o município pela qualidade do serviço. E aí a primeira pergunta, né, que pode se fazer aqui, mas por que é que eu tenho então que regular? Por que nós temos que fiscalizar o CONSAB, fiscalizar os outros municípios? Por que regular e acompanhar o resíduo sólido urbano? Primeiro, como o prefeito Fernando destacou aqui, né, ele só disse para vocês o que acontece com todos os municípios. Existe uma cobrança muito grande do Ministério Público, né, o Ministério Público tem cobrado muito para que se pratique, se efetive essa lei, a Lei 11.445, inclusive a Lei 12.305, que é política de resíduos sólidos. Então o Ministério Público tem feito um trabalho muito forte, né, para que os municípios se enquadrem nessa lei. Então essa questão de existir um regulador para acompanhar água, esgoto, resíduos e drenagem é uma obrigação legal. Então o que eu posso dizer? Quando eu olho o Brasil todo, né, pensando em mais de quase 6 mil municípios no Brasil, nós temos hoje mais de 2.500 municípios que ainda não atendem à lei, que não tem o seu regulador. Né? Aqui na nossa região praticamente todo mundo já atende, né? Mas no município a regulação ainda não é uma realidade presente. Nós estamos caminhando para que os municípios atendam à lei. Né? Então a regulação ela não é ainda eficaz em sua totalidade. E aí uma outra questão é que principalmente para quem faz hoje os novos contratos de terceirização, e principalmente parceria público-privada ou concessão dos resíduos, é condição dos contratos. Né? Então, se você, que não é o nosso caso aqui, mas os municípios que resolvam fazer uma concessão dos resíduos, ele só poderia fazer se ele tiver o aval e como anuente uma agência reguladora. É condição dos contratos a presença do ente regulador. E aí isso é uma regrinha lá da Lei 11.445. Aqui só falando um pouquinho da agência de onde eu venho, né? Para que vocês possam entender, é um formato muito parecido com o CONSAB, né? A ideia do consórcio público, tem uma lei federal que fala sobre como constituir um consórcio público, a Lei 11.107 lá de 2005, né? E nós, ao contrário do CONSAB, que fez a opção por ser um consórcio prestador de serviço, nós somos um consórcio fiscalizador, que atende a Lei 11.445. E aí eu trago um pouquinho da área de atuação para que vocês possam entender. A gente atua, aí coloquei até dentro da bacia hidrográfica do PCJ, na maior parte dos municípios, dentro da região metropolitana de Campinas, na maioria dos municípios, né? Na bacia do Tietê, temos lá do Paraíba do Sul, do Mogi, do Tietê, Jacaré. Então é um consórcio que hoje ele é bastante grande, a gente regula aproximadamente 7 milhões de habitantes. Então nós temos ali municípios muito grandes, como é o caso de Campinas, como é o caso de Sorocaba, como é o caso de Jundiaí, até municípios muito pequenos, como é o caso de Água de São Pedro, Corumbataí, Analândia. Mas a ideia do consórcio, como eu já destaquei aqui no começo, é a ideia da solidariedade. Então, independente do tamanho do município, todo mundo paga igual, lógico que não o mesmo valor, mas a mesma taxa. E quando eu tenho assembleia de prefeitos, todo mundo tem o mesmo peso de voto. Então, o mesmo voto, um voto que tem o prefeito de Campinas, é o mesmo um voto que tem o prefeito de Água de São Pedro. Dentro do consórcio, na Assembleia de Prefeitos, existe uma igualdade. Então, essa é a nossa área de atuação. Estamos lá no último município, Araraquara, né, até Piracaia, desde Sorocaba até Santa Rita do Passa Quatro. Então, com uma área de atuação bastante grande. Então, isso que o Dimas tem mostrado é uma grande realidade. O município de Matão tem procurado hoje o Dimas para atuar no CONSAB. Na verdade, pessoal, os prefeitos hoje, né, é aquela história do cobertor que está curto, né? É muita conta para pagar, muita obrigação legal e pouco dinheiro.
Então é aí que vai surgir, né, realmente o arranjo institucional, os prefeitos se falando, os municípios se unindo para cada vez reduzir custo, né? Então essa busca pelo consórcio, então o Dimas realmente ele falou de Matão, mas deve estar recebendo muitas propostas, porque a ideia é que nós vamos buscar sempre aquele serviço de menor custo e que tem eficiência e é consolidado, como é o caso do Consab. E o nosso caso aqui, né, nós atuamos em toda essa região, né, e a nossa ideia é fazer o quê? Com a adesão do município de Conchal, que a gente passe a fiscalizar todo o Consab. Vamos fiscalizar todas as atividades do Consab? Não. O nosso consórcio é um consórcio de saneamento. Então nós não vamos fiscalizar a iluminação pública. Isso continua lá com o Dimas, com a Bianca, né? A Bianca não está com cabelo branco porque ela já é loira, né, Bianca? Então, mas teria cabelo branco porque é um problema grave, que vem um negócio difícil de se trabalhar, né? Não vamos trabalhar com iluminação, mas vamos fiscalizar principalmente resíduos sólidos, né? Esse é o nosso papel. Aqui, pessoal, eu trago um pouco do que a gente já fez sobre resíduos, né, para que vocês possam entender. Acho que a ideia, quando eu conversei com a Bianca, com o Eduardo, né, é trazer um pouco do panorama para que vocês entendam onde é que nós estamos e o que é que a gente pretende fazer, onde é que nós vamos chegar. E para que a gente entenda onde é que nós estamos, não dá para deixar de fazer aqui um rápido, mas sim um diagnóstico, um panorama. O que a Ares fez dentro dos seus 60 municípios? Falamos, bom, se eu tenho municípios muito grandes, municípios muito pequenos, eu tenho realidades muito diferentes. Então eu preciso conhecer cada um deles. A Ares foi lá e fez um questionário, né? E nesse questionário a gente buscou entender algumas coisas básicas. Primeiro, política municipal de saneamento básico, né, o plano municipal de saneamento, a política de gestão integrada de resíduos, saber se os municípios atendiam esse requisito, falar um pouco sobre a prestação, entender como é que os municípios estão se virando no caso de resíduos, né? O cara fez uma terceirização, só tem lá a coleta e destinação por licitação pública, é o próprio departamento que resolve tudo com o pessoal próprio, fez uma concessão, leva para o aterro, como o Dimas falou, que é um serviço muito caro, né? Como é que ele resolve? Tem um aterro local, então essa prestação foi bastante interessante. Terceiro ponto aqui é o mais grave e é o que traz maior debate hoje para a gente, como é que você custeia esse serviço? Como o Dimas destacou aqui para a gente, resíduos sólidos é um serviço extremamente caro, né? Aqui, quando a gente pensa na região metropolitana de Campinas, no entorno que nós estamos, nós temos uma situação ainda mais agravada, porque quando nós temos uma densidade populacional muito grande, nós não temos espaço para criar grandes aterros, né? Quando a gente fala de água e esgoto na RMC, né, principalmente a questão de água, a gente traz um dado tão interessante que as pessoas ficam chocadas, né? A gente pergunta assim, viu, a gente olha lá na televisão, a gente vê a Arábia Saudita, né? Você olha aquele negócio, só tem terra, não tem quase vegetação, deserto total, né? E aí eu falo assim, vocês sabiam que a única diferença da região metropolitana de Campinas com a Arábia Saudita é que lá tem camelo e aqui não tem? Porque lá tem mais água por habitante do que nós temos na nossa região. Então, olha só como que a gente não consegue perceber as coisas. Mas por que tem mais água por habitante lá do que aqui? Porque existe uma densidade populacional muito grande. É muita gente vivendo numa região muito pequena, né? Temos os problemas históricos de tratamento de esgoto, lançamento de esgoto que vai poluindo o rio que ali está, e tratar esgoto é um negócio muito caro. Então isso traz uma demanda por investimento muito grande para que a gente possa recuperar os corpos hídricos. Então a nossa capacidade hoje de abastecimento é muito pequena, porque é muita gente numa área que tem um índice crítico de disponibilidade. A ideia era conhecer também os consórcios intermunicipais, como é que as prefeituras estão se virando, estão prestando serviço de forma independente, estão buscando associações com outros municípios, como é que eles vão se virar para atender a lei dos resíduos sólidos. Outra questão é disposição, de novo o que o Dimas falou aqui, né? Você está levando para o aterro particular que custa caríssimo, ou você tem um aterro licenciado no seu próprio município, você fez um consórcio com outras cidades, você está jogando no lixão ainda. Então conhecer essa realidade é uma premissa para que a gente possa falar sobre investimento, né? E a questão depois final, que aqui o Dimas falou, também de forma bastante interessante, é a disposição final, pensando também na coleta seletiva. Será que não tem muita coisa, e nós sabemos que tem, que poderia ir para uma outra destinação, uma reciclagem, mas ainda vai abarrotar o que nós temos de aterros por aí? Então a Ares fez esse questionário, e agora eu quero partilhar com vocês algumas coisinhas. Com base nesse questionário, a gente fez uma resolução,
para dizer o que é que seria condição mínima de prestação de serviço. Então, essa resolução número 135 é uma norma que tem validade para todos os municípios. Então, com adesão depois da fiscalização do CONSAB, o CONSAB vai ter que trazer para dentro do seu procedimento todas as regras mínimas aqui, né? E a partir de então, né, a gente fez um checklist, né, para fazer esse acompanhamento. E aí eu tenho aqui alguns dados, né? Primeiro aqui que eu trago, que eu coloquei um emoji aqui, com a carinha de triste, né? Primeira grande discussão na questão da regulação dos resíduos sólidos urbanos. Aí eu tenho que trazer um conceito aqui jurídico para vocês, mas que eu vou tentar de forma bem simples traduzir para quem não é da área jurídica. Alguns serviços são cobrados por taxa, outros por tarifa. Taxa quem define é o regulador, tarifa quem define é a Câmara de Vereadores. Mas qual que é a diferença de taxa e de tarifa, né? Para que a gente comece a entender aqui a confusão que a gente está entrando, né? Tarifa, pessoal, é todo serviço medido, né? Tudo aquilo que eu consigo quantificar, medir, eu cobro por tarifa. Então é por isso que lá na nossa casa nós temos um hidrômetro, não é isso? E eu pago a água de acordo com a quantidade de água que passou lá pelo hidrômetro, rodou e foi medido. Então a medição quantifica e autoriza a cobrar uma taxa. Quando se trata de resíduos sólidos, será que eu consigo cobrar através de uma medição simples? Quando o lixeiro passa lá em casa com o caminhão, o coletor, ele tem uma balancinha para pegar e pesar quanto tem de lixo em casa, né? Ele emite uma fatura, né? Ou seja, o resíduo sólido, ele é indivisível, né? Então, pessoal, se eu não consigo quantificar, eu tenho dificuldades para cobrar. E aí começa a seguinte pressão, né? Hoje no município, um dos maiores contratos em custo financeiro é o contrato de resíduos sólidos, né? Mas como é que eu vou dividir com a população? Como é que eu vou quantificar e definir uma taxa que seja de cobrança pela coleta, né, se eu não consigo saber quanto cada um gasta? Então fica muito difícil. Então o que nós temos hoje? De forma muito genérica, tem lá uma parcelinha do IPTU que é destinado para resíduos sólidos, para destinação. O grande problema é que essa parcelinha do IPTU, que integra a cobrança total do IPTU, que seria para resíduos sólidos, hoje nós conversamos com os municípios e 99% dos casos, aquilo não cobre o custo efetivo. Então você pega às vezes a cobrança lá do IPTU total, pega o que seria para resíduos, você olha lá, arrecadamos referente a resíduos, R$300 mil por mês, ou R$300 mil por ano numa cidade pequena. Aí quanto custa o seu contrato? Custa 3 milhões. Então foi muito comum a gente encontrar casos em que o que se cobra, o que se arrecada, é 10% do que a prefeitura gasta. Então a primeira discussão que a gente faz aqui, né, que talvez é o ambiente adequado, que nós temos de estar conscientes que hoje existe um subpagamento, entendeu? Ou seja, o cidadão ele participa de uma forma muito pequena dentro do custo total. E quando eu faço isso, alguém pode me falar assim, realmente, mas isso é uma obrigação do município, o prefeito que se vira, eu já pago o imposto. Esse é um discurso muito comum. Mas a gente deveria pensar também com uma lógica de coletividade, né? Se eu cobro aquém do que deveria se cobrar, ou seja, cobro muito pouco, dinheiro de outras áreas estão saindo para cobrir aquele custo, né? Então às vezes nós poderíamos falar assim, olha, se fosse um valor mais próximo da realidade, né, sobraria mais dinheiro para a educação, para a saúde que tanto falta, as muitas obrigações que o município tem. Então o regulador hoje, ele tenta fazer essa conscientização que aquilo que se paga hoje efetivamente é quase nada perto do que se tem de custo efetivo. Eu trago o meu caso específico mesmo, no começo do ano eu estava olhando isso. Eu moro na cidade americana, eu moro num apartamento na região central. O meu IPTU era equivalente a R$432. E aí tem uma discriminação lá, desses 432, R$27 seria a parcela referente aos resíduos. Aí eu pergunto assim, puxa vida, nós temos 55 semanas. O coletor com o caminhão ele passa 3 vezes na semana. Se eu pegar então
3 vezes 55, 170 vezes, dividido por 26, ou seja, eu estou pagando coisa de centavos por cada vez que ele vai ali. Isso considerando que aquele lixo que eu estou produzindo ainda vai ser levado para o aterro, vai ter destinação, e o Dimas falou que custa caro levar isso para o aterro. Então, pessoal, quando a gente fala de resíduos, a nossa primeira discussão aqui é a consciência, entendeu? Inclusive ambiental, né? E a consciência pública. Eu sei que é muito difícil falar hoje em vamos aumentar o valor do custo, vamos cobrar mais do cidadão, vendo tudo que a gente está vendo na política por aí. É muito difícil, né? O cidadão não aguenta mais pagar. Mas isso é um dado do problema. O outro dado é que nós temos um problema ambiental com grande impacto, que na verdade é de responsabilidade nossa, né? Não trouxe aqui, mas sempre tem aquela charge que o mundo, né, é um sistema em que nós estamos vivendo, e o lixo nós estamos jogando debaixo do nosso próprio tapete, que é no próprio ecossistema em que a gente vive. Mas eu trago alguns dados aqui para vocês conhecerem a realidade. O que é que a gente pratica, né? Isso aqui, né? A gente mostra um pouco, né, que é a questão da consciência ambiental. Vocês podem ver, entulho jogado numa esquina, olha lá. O pessoal não estava mais gostando daquela estante, comprou uma estante nova, jogo lá ela na esquina mesmo. O sofá também, saiu uma promoção nas Casas Bahia, então eu jogo o sofá ali para alguém levar, até o carro depois, se eu tiver um desmanche, a parte que não me interessa, eu vou jogando. Então, isso aqui é só para entender que o cidadão ele tem também um compromisso e tem participação ativa dentro das políticas ambientais de resíduos, né? Eu fico assim, sério mesmo, eu fico pé da vida quando eu vejo às vezes na televisão, na hora do almoço, que eu vou almoçar em casa, ligo lá na IPTV. E eu, assim, de certa forma, eu não gosto muito da política editorial que tem da IPTV, porque ela critica muito o poder público. Mas a gente vê lá assim, olha poder público, o que você vai fazer com essa montanha de entulho que está na esquina? Que vergonha a prefeitura não coletar. Mas é a prefeitura que tem total responsabilidade sobre isso? Cadê a responsabilidade do cidadão que tem que saber que ele não tem que jogar ali, né? Então é só jogar o problema para o próximo. Então a questão da política aqui de conscientização e educação ambiental é um negócio bastante importante. Esse é mais um só para... Tá. Mas aí, pessoal, falando um pouco sobre o que é que a gente tem que fazer, nossa situação, como é que a gente vai avançar. Ô Bianca, você vai olhando para mim, você me falou que eu tenho que acabar, viu? Vou falar mais 10 minutos, tá bom? Que eu consigo. Para que vocês entendam o nosso passo grande ainda para o futuro, aonde a gente tem que avançar, eu trouxe alguns dados daquele questionário que eu mostrei para vocês, para que vocês entendam em que pé estão os 60 municípios. Não estou falando apenas dos 7, estou pensando como Ares PCJ, os seus 60, naquele diagnóstico que foi feito no ano passado, no finalzinho, e atualizado agora. Primeira pergunta que nós fizemos lá, viu? Você tem plano municipal de saneamento básico? Você está planejando aquilo que a lei determinou? Aí vocês vão ver que, olha, 89% sim, 7% ainda está elaborando, 2% nem soube nos dizer o que está acontecendo e 2% não. Então, de certa forma, nós percebemos aqui que os municípios têm se planejado, né? Está começando essa conscientização de que eu tenho que planejar o futuro, pensar no uso e ocupação do solo, zoneamento, expansão e também atendimento do saneamento básico, né? Mas eu faço uma ressalva, a maioria desses planos tem uma qualidade muito ruim. As empresas que foram contratadas para fazer esses planos, né, eles têm aqui uma qualidade muito ruim, porque eles não têm um diagnóstico muito preciso, né? Eu nunca fiz isso, vocês também não, mas é aquela história do copia e cola, sabe? Copia e cola. Vocês não sabem o que é, mas depois vocês pesquisam copiar e cola, porque ninguém nunca fez isso, né, na escola. Outra questão foi a política municipal aqui, ó. Você tem um plano municipal de gestão integrada dos resíduos? Você está pensando, dentro de todas aquelas vertentes lá, pensando na coleta seletiva, reciclar, reutilizar e só levar o rejeito, você está pensando nisso, no aspecto integral do município? Está aí, 72% já tem, 7% está elaborando e 22% ainda não tem. Então essa lei 12.305, que é uma lei específica para resíduos, ela ainda tem uma aderência um pouco menor nos municípios. O município ainda não está pensando na gestão integrada desses resíduos. Porque é aquela ideia, né, que vocês já conhecem bem, né? Nós temos que levar para o aterro somente o que é rejeito, né? Não dá para ficar levando material que seria passivo de reciclagem para fazer mais aquela montanha. Por 2 motivos. Primeiro, que isso custa caro, né? É um material que teria sobrevida e poderia ser utilizado na cadeia produtiva, né? Isso tem um valor econômico que poderia ser aproveitado e ainda vai lá ser colocado no caminhão, né, Dimas? Que tem um custo imenso para o município.
Aqui depois vem aquela história que eu estava destacando para você. Beleza, você pensou nos resíduos, você tem uma gestão mínima, mas você cobra por esse serviço? Né? Tem alguma arrecadação? Como é que funciona para você custear essa atividade tão cara? Né? 60% cobra, né? 15% não sabe e 25% não cobra. Né? E o 25% que não cobra, sempre com a justificativa de que eu tenho ali, né, basicamente, né, uma obrigação do poder público em atender com os impostos que já são pagos, né? Mas vamos avançar. Tem o celular aí. Como é realizada essa cobrança para quem cobra, né, naqueles 60%? Olha lá, 47%, olha lá, uma taxa específica no mesmo boleto do IPTU, que é aquilo que eu falei para vocês que é o meu caso de Americana, né? Tem o pessoal lá depois no azulzinho, nem sabe como cobra, né? Tem uma rubrica lá no orçamento da prefeitura, ele fala, bom, se tem uma rubrica é porque tem uma receita, se tem uma receita é um dinheiro que entrou na prefeitura, agora de onde veio só Jesus sabe. 7% tem uma tarifa específica na fatura de água, né? Cobra junto, né? E nós temos aqui o pessoal que está pensando numa tarifa de resíduos ainda, que são aqui 4%, que é onde já está em situação extremamente crítica, não tem dinheiro, fala assim, vamos pensar então como cobrar esse negócio, né? Aqui sobre essa cobrança eu só faço um breve alerta. A gente tem algumas discussões judiciais e legais sobre essa cobrança na fatura de água, né? Que eu penso assim, como é que você faz se o cara não quer pagar aqueles serviços? São serviços diferentes, não é isso? E se o cara deixou de pagar e você cortou a água dele, você vai lá e vai cortar também a coleta de resíduos da casa do cara? Você não consegue. Então aqui traz alguns problemas de discussão judicial. Aqui uma composição de custo, vocês podem ver, eu só trouxe aqui, não é nem para vocês tentarem enxergar com binóculos, nada disso, mas dá para ver que tem pouquinhos campos preenchidos, não é isso? Olha só, eu tenho 60 municípios, e eu falei aqui, olha, cada uma dessas linhas é um componente de custo. Coloca aqui para mim, quanto você gasta com combustível para abastecer o caminhão que faz a coleta? Quanto você gasta com o pessoal? Olha a quantidade de respostas que eu tenho. Ou seja, o pessoal nem tem informação sobre quanto custa, entendeu? Hoje eu tenho um gerenciamento muito frágil de quanto é que custa efetivamente esse serviço quando ele é prestado de forma local. Então é uma falta de informação do próprio município. Isso aqui é uma informação média, né? Nós temos a ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, né? E aí eles fizeram lá uma análise, né? Fizeram um questionário, mas aí no âmbito nacional, tipo assim, quanto é que custa, só para a gente ver, né? E aí falando até do meu exemplo lá, dos R$26 que eu pago por ano, pensando mais ou menos, e o quanto é que custa a limpeza pública, né? E aí a ABRELP pensou assim, quanto é que custa por mês, em reais, por habitante, ou seja, por pessoa, o serviço de coleta, varrição, capina e limpeza de logradouro público. Quanto é que a prefeitura, em média, gasta por habitante por mês? Olha só esse número. É R$1, vocês acham que está bom? Acho que é mais, não é? 2? Não, pessoal, na verdade, custa R$10 por habitante por mês o serviço integral. Então é muito comum eu ter lá, por exemplo, um município de 40 mil habitantes, que gasta com esse serviço aproximadamente 400 a 500 mil por mês. Então é um custo muito elevado, e aí eu estou pensando, olha, se eu custo R$10 por mês para o meu município de Americana, eu teria que pagar no mínimo 130, não é isso? Então meus 26 acho que está meio furado. E aí, essa outra pergunta que a gente fez sobre a questão do arranjo institucional, como é que os municípios estão se virando, né? Já vi que então é um serviço complicado, um serviço que tem uma demanda muito forte, e essa demanda de cobrança da população é muito ostensiva, e aí pode levar ao caso, quando não passa o lixeiro um dia na porta, você já sabe como é a gritaria, as pessoas reclamam, se ficar 3 dias é calamidade pública. Então é uma demanda forte, né? A sociedade cobra, e subremunerada, ou seja, pago pouco ou pago uma forma inadequada ou insuficiente para aquele serviço. Como que os municípios estão fazendo então? Você tem uma obrigação e não tem o dinheiro, como você está se virando? Aí nós perguntamos, viu, você está resolvendo as coisas sozinho ou você está se unindo com outros municípios, como é o caso do Consab? Está ali, ó, 60% se vira sozinho, né? Tenta resolver da forma que dá, com a arrecadação dos impostos, pega dinheiro no próprio orçamento. 38% tem buscado adesão com outros municípios,
consórcios locais, consórcios regionais, união de 2 municípios, né? Que na nossa região nós temos o CONSAB, temos ainda, lembrando da Carol, nossa vereadora de Nova Odessa, nós temos o Consimares ali, que fica em Nova Odessa, que é Americana, Nova Odessa, no outro pedacinho da região, entendeu? Nós temos essa ideia do consórcio. E quando a gente vai lá para a Lei 12.305, essa ideia do consórcio, ela é altamente incentivada, principalmente quando se trata de aterro, né? O Ministério das Cidades, né? Ele tem feito hoje uma recomendação no seguinte sentido, viu? Não é para cada município resolver o seu problema e todo mundo fazer um aterro. Quanto custa esse aterro? Quanto custa manter esse aterro? Então a ideia é sempre de regionalização, né? Então não precisa ser um aterro para cada lugar, né? E aqui 2% está em processo de adesão, como é o caso aqui de vários municípios que a gente tem conversado. Outra pergunta que a gente fez, vou acelerar para eu não tomar demais o tempo de vocês. E onde é que está esse serviço, né? Como é que você tem prestado? Onde você concentra resíduos sólidos no seu município, né? Temos aqui, pessoal, de tudo, né? Cada um tem um arranjo institucional, cada um arruma um jeito, né? Temos lá diretorias de resíduos em municípios, temos municípios que passaram essas atividades para o serviço de água e o departamento de água, com aquele conceito de que saneamento é água, esgoto, resíduos e drenagem. Tem municípios que optam por fazer assim, bom, então eu vou ter uma autarquia municipal e uma autarquia que vai concentrar todos os serviços. Temos isso em Araraquara, temos isso em Atibaia, né? E tem vários municípios pensando nessa realidade. Temos os consórcios intermunicipais, como é o caso do CONSAB, temos secretarias de obras que também cuidam de resíduos, temos secretaria de serviços urbanos que cuidam também, e ainda temos lugar que não tem nenhum órgão específico, né, que divide as tarefas. Secretaria de Meio Ambiente faz alguma coisa, Secretaria de Obras faz outro, e a Secretaria de Serviços Urbanos faz outro. Então não existe hoje uma homogeneidade nessa prestação. A outra pergunta que a gente fez, que essa é extremamente importante até pela obrigação legal, disposição final, ok. Seus resíduos, não estou nem falando em rejeitos, os resíduos, para onde é que você leva, como é que você está dispondo isso no meio ambiente? Olha lá, 59% leva para aterro de outro município, e quando fala de aterro para outro município, na maioria das vezes, no nosso caso, estamos falando de um aterro, não de outra cidade, mas um aterro particular que cobra por esse serviço, que é aquele caso do Estre que o Dimas falou. Então, tipo, eu não tenho uma solução local, eu vou mandar para outro município onde tem um aterro licenciado que eu possa dispor. Lembrando que quanto mais longe eu estou do aterro, eu tenho o custo da tonelada de disposição lá e o custo do caminhão para transportar. Então isso aqui, pessoal, 5 minutos? Tá no penúltimo já. Então, pensando aqui, né, nessa questão de disposição, é um negócio muito caro. 59% leva para outro aterro, 36% tem um aterro próprio, né? 5% tem um aterro controlado e, graças a Deus, na nossa região, nos 60 municípios, não temos nenhum lixão, né? Que é aquele aterro que ainda não foi licenciado, né? E aí só aqui uma informação, que dessa disposição final, aqui não é o caso dos 60 municípios, mas é a realidade brasileira, que 59, quase 60% dos municípios do país, eles ainda colocam em aterro inadequado, né? O caso mais lamentável que a gente sempre fala é o caso do Distrito Federal. A nossa capital federal tinha o maior lixão a céu aberto até o mês passado, 2 meses atrás, né? 41% desses resíduos coletados são depositados em lixões, né? O que equivale a quase 30 milhões de toneladas no ano, ou seja, 82 mil toneladas diárias. Estou tirando a visão de vocês, né? Aqui sobre coleta seletiva nós temos só algumas informações bem rápidas, né? Que ainda é uma grande discussão. 80% declara que possui algum tipo de iniciativa no Brasil, dos nossos aqui associados, 60 municípios, e no Brasil 69%. 90% dos nossos entrevistados declararam que existia algum modelo de catador, reciclador, organização cooperativa ou em associação. Mas aqui só fazendo um parênteses bem rápido, né? Apesar de ter um número muito grande de municípios entrevistados que falam, não, eu tenho alguma ação, né? Mas essa ação ela não é muito efetiva,
né? A gente tem um trabalho muito forte, só para vocês entenderem a dificuldade, no município de Piracicaba, né, um trabalho muito forte mesmo, né, para coleta seletiva, tem cooperativa que é organizada e hoje consegue destinar para a cooperativa 2% do resíduo que é retirado das casas. Então as pessoas ainda têm essa consciência. Em relação aqui, falando no nosso caso, a ideia dos que praticam, então 51% praticam a coleta seletiva, né, 30% está ainda nessa ideia de não ter os dados, não funciona nada, é meio que informal, e 17% não tem coleta seletiva, né? Cooperativas também, nós temos esse processo de implantação, 58% dos municípios, até porque é uma obrigação da lei, tem buscado se adequar, tem que ter essa cooperativa, né? E aí a ideia da cooperativa é uma mão de duas vias, não é isso? Eu trago dentro da cooperativa a ideia de capacitação profissional, oportunidade de trabalho e de ganho de renda, e de outro lado eu deixo de levar o resíduo para o aterro, né? Então aqui nós temos já uma ideia muito interessante de como mexer com isso, né? E aqui só falando dos nossos desafios, né? Para fechar a nossa conversa, né? O que nós pretendemos fazer então para o futuro, pensando no CONSAB, pensando nos municípios? Primeiro, né, padrões de regulação, né, já que nós vimos que nós temos um modelo muito diversificado de prestadores, tem que ter um padrão mínimo. Então a ideia é que aquela resolução 135 sirva de padrão, né, padrão de coleta, condições de trabalho dos coletores, interregno, ou seja, prazo de que se passa em cada um dos perímetros e limites. A gente cria alguns padrões. Desempenho dos prestadores, vamos ter que cobrar a eficiência daqueles terceirizados que são contratados por licitação, entendeu? Criar então uma minuta padrão também para a licitação, né? Para que você vai ter 10 coletores, se você poderia ter 6? Isso só leva o preço da licitação para cima e às vezes não é eficiente, não precisa de tanta gente. E aí tem outras questões. A ideia da publicidade da informação e essa discussão sobre a tarifa, a taxa, como é que vamos cobrar para subsidiar esse serviço, é uma discussão que ela não tem como nós fugirmos, né? A ideia de universalização do serviço, porque nós sabemos que muitos municípios ainda não atendem parte do município. Às vezes eu tenho região central, o caminhão passa 3 vezes, lá em tal município da periferia 1 vez por semana, né? Alguns bairros nem passa. Como é que eu vou universalizar esse serviço? Assim como água e esgoto todo mundo tem direito, todo mundo também tem direito da coleta dos resíduos, né? E essa ideia de apuração do custo específico, para que a gente possa, a partir de então, definir quanto custa no município e quanto é que se deve cobrar, quando vamos cobrar. Quem tiver outras dúvidas, quem quiser saber um pouquinho mais, está lá o nosso site, www.arespcj.com.br, né? Vocês podem consultar, tem muitas informações sobre a nossa agência e o nosso trabalho. Vocês vão ver que é um trabalho muito interessante, já é um trabalho bastante consolidado. Já estamos aí há 6 anos na nossa região e com uma atuação já reconhecida nacionalmente. E aqui está o meu contato, se alguém quiser depois tirar alguma dúvida, manda lá, DAF, de Diretoria Administrativa Financeira, @arespcj.com.br, e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado então e um bom dia.